Olá! Vamos por aqui também ao vivo. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, vocês aqui no Instagram e vocês aqui no YouTube. Você que está querendo fazer o seu atendimento nutricional diferenciado, né? Tem ideia de por onde começar a colocar coisas novas, atrativas e atender às dores do seu cliente que te busca no consultório? Então vem comigo que eu vou te mostrar 5 diferenciais para um nutricionista oferecer tratamentos em atendimento nutricional em consultório. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Crachá de Nutri. A gente está aqui no YouTube e aqui no Instagram e a gente vai conversar então sobre esses diferenciais em atendimento. Aqui nesse canal a gente fala de tudo um pouco do mundo da nutrição. Como ter seu consultório, termos técnicos, gestão da carreira, marketing, tudo para você que é nutricionista, técnico em nutrição ou pessoa que está interessada em atuar nesse mercado, ter condições, subsídios, um lugar para discutir e falar sobre as alegrias de ser nutricionista. Gente, vamos lá, muita gente hoje, né, quando sai da faculdade, sai já com aquele sonho de ter o seu consultório ou de trabalhar no consultório de alguém. E aí, assim, o que acontece, né? A gente hoje tem muita gente trabalhando com isso e a conquista do cliente, ela vai se fazendo cada vez, vamos dizer, mais desafiadora, tá certo? E é importante que a gente tenha diferenciais, né? É importante que a gente tenha coisas para oferecer para o nosso paciente que sejam realmente coisas novas, coisas além do que das primeiras novidades, né? Porque a pessoa no consultório, ela vai te procurar por quê? Porque ela está querendo emagrecer, essa é a nossa realidade, né? 90% dos nossos pacientes nos procura para o emagrecimento. E os outros 10% nos procuram por outros motivos, né? Mas é importante que a gente tenha uma coisa em mente. Primeiro, seja o que for que o teu paciente te procure, a gente tem como ferramenta principal de trabalho os alimentos. Então, é fundamental que a gente desenvolva um plano alimentar bastante adequado para o nosso paciente, que a gente consiga fazer com que ele se alimente melhor. Eis a questão. Tá? É com esse projeto de educação nutricional que a gente pode se apropriar da nossa ferramenta de trabalho, né, do nosso poder realmente como profissional e mudar o perfil epidemiológico do planeta, tá? E aí a gente tem todas as questões de fidelização, porque o que que acontece? Assim, o grande diferencial do nutricionista assim, você tem que levar resultado para o seu paciente. Para o seu paciente ter resultado, ele precisa realmente abraçar a causa, e ser motivado pelas tuas palavras. Então, muitas vezes a gente precisa levar diferenciais para a gente conseguir fazer com que ele se sinta motivado a mudar os hábitos alimentares, né, a fazer transformações profundas na vida dele. Porque, gente, mudar hábito alimentar não é uma coisa assim, ó, da noite para o dia. Mudar hábito alimentar é um negócio assim que é uma mudança muito profunda, é uma mudança na raiz do ser humano. E muitas vezes a gente tem que usar de alguns subterfúgios, né? Então, nós, como nutricionistas, eu trouxe aqui para vocês 6 coisinhas bem legais, na verdade, para a gente conseguir conversar e ter esses diferenciais para mostrar para os nossos pacientes. Então, o primeiro diferencial é nutrição comportamental. Nutrição comportamental. É importante que a gente tenha ferramentas para que o nosso paciente se questione do que ele tem fome. O que a gente quer comer? Seu paciente come porque ele está com fome? Ou seu paciente come a ansiedade dele, a depressão dele, a angústia dele, a frustração dele, a alegria dele, né? Então, assim, existem vários motivos para a gente ir comer.
vários. Se você não conseguir levar o entendimento para o seu paciente do que ele está comendo, não adianta. Você vai fazer aquele plano alimentar lindo, maravilhoso, todo calculado, com coisa pesada, né? Assim, 100 gramas de arroz, 80 gramas de carne, ele lá né, atrás da balança doidinho. Dura uma semana, gente. Depois de uma semana, ninguém aguenta fazer isso se não tiver um processo de autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não existe a cura. Então, é importante. Não importa se o seu paciente está querendo emagrecer, tá? Importa que a gente está pensando naquela pessoa que precisa mudar o hábito alimentar para se alimentar bem, de forma adequada, de forma equilibrada e aí conquistar saúde, longevidade, qualidade de vida. Então, é importante que a gente ajude o paciente a entender a relação que ele tem com os alimentos, tá? E para isso a gente tem hoje várias ferramentas da nutrição comportamental que nos mostram, que nos colocam, que nos dizem esse caminho assim de o que eu realmente estou comendo. Isso vale para a gente também, tá? Então, por exemplo, o nutricionista que dá aquela pisada de bola no cardápio 1, 2, 3, 5, 7 vezes por semana, é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque a gente não consegue falar com propriedade daquilo que a gente não vive. Então, a gente precisa passar a verdade na nossa orientação. E é por isso que é fundamental você não ser noiada, tá? Não é para você ser um palito desse tamanho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que ter noção de como é difícil abrir mão de um doce quando você está chateada, você tem que ter noção do quão é difícil você abrir a mão do seu cafezinho quando você acorda de manhã sem energia, do quão é difícil, de repente, até abrir mão de uma bebida alcoólica de noite quando você não consegue dormir, relaxar, e enfim. É importante ter noção das dificuldades que o paciente passa, e por isso é importante conhecer a alimentação comportamental, ok? Então, são pequenos desafios que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o plano alimentar do nosso paciente. O que é que ele gosta? O que é que ele está profundamente ligado? Com que tipo de alimento que ele se relaciona? E como que a gente faz para estabelecer um relacionamento mais saudável com esses alimentos que ele tem apego, que ele tem compulsão, que ele tem, enfim. E muitas vezes, gente, quando a gente está pensando em nutrição, eu trouxe esse livro aqui do Deepak Chopra, mas ele é um exemplo. A gente tem uma literatura vasta sobre nutrição comportamental. E aí o que acontece? A gente precisa ter a capa da humildade quando a gente está olhando o paciente sob esse aspecto, e muitas vezes ter aquele jeitinho delicado, cheio de amor, de indicar para ele que ele precisa de mais um profissional além da gente, para melhorar essa relação que ele tem com o alimento. Porque muitas vezes, se a gente está diante de uma pessoa compulsiva, a gente precisa da ajuda de uma terapia, né? E a terapia dentro de uma linha de alimentação comportamental, ela é parente, assim, irmãzinha, entendeu? A gente tem que andar uma do lado da outra e a outra do lado da uma, tá? Então, nutrição comportamental é um conhecimento que faz toda a diferença no atendimento de consultório. E eu super recomendo que você se especialize nisso, que você encontre ferramentas para trabalhar com isso no seu consultório também, ok? Segunda coisa, assim, que eu acho fantástica e que é um grande diferencial, que os pacientes gostam, é um trem que fideliza muito, é o conhecimento em medicina ayurvédica. Gente, medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, são coisas que extrapolam a questão de conhecimento científico, entendeu? São terapias que estão sedimentadas pelo tempo de uso, pela consistência do tamanho do conhecimento milenar, né, que a gente
recebe dessas duas ciências. Então, a medicina ayurvédica, a culinária ayurvédica, ela pode te mostrar caminhos muito brandos, né, muito amorosos mesmo, de transformar o hábito alimentar do seu paciente. Existem receitas da ayurvédica que são absurdamente fantásticas, né? E que promovem uma aderência muito grande e facilitam a transformação do hábito alimentar. A partir, né, de um conhecimento milenar, são anos, o uso de um óleo essencial, o uso de alguma especiaria em especial, né, em particular, pode trazer para você um grande aprendizado e pode trazer para o seu paciente um grande potencial de transformação que talvez nenhum outro plano alimentar te dê. Então, você precisa fazer uma pós-graduação na Índia para falar sobre a Ayurvédica? Não. Você precisa ler muito, você precisa fazer pelo menos um curso específico, tá? Existem cursos voltados só para alimentação ayurvédica, e eu acho que é uma especialização também que vale muito a pena, e é muito transformador, porque é uma coisa inovadora, é uma coisa muito nova mesmo no nosso meio, tá? A mesma coisa a medicina tradicional chinesa, aí sim é um curso muito mais específico, que envolve, né, você ter uma especialização, que envolve você ter todo um conhecimento, assim, mais voltado para ervas, né, da medicina chinesa. Então, assim, já é um curso mais robusto para fazer. Mas se você tem tempo, se você tem condição, né, de fazer, de repente até se tem aí alguma ancestralidade oriental, eu acho que vale muito a pena, tá? Porque quando a gente usa esse conhecimento que está arraigado há milhões não, né, mas 1000 anos, né, essa é a coisa, a gente está falando de 5.000, 6.000 anos na história da humanidade, e é uma coisa que está solidificada pelo uso, né? Então a gente tem uma coisa muito voltada para a integralidade da saúde. E a pessoa, né, nós aqui no Ocidente, quando a gente se defronta com alguma coisa que vem do Oriente, primeiro chama bastante atenção. Segundo, transmite muita confiabilidade. Terceiro, é algo inovador. Então, a novidade por si, ela já dá aquela vontade de fazer. Não é aquele plano alimentar que eu vou trocar o meu bife inteiro por meio bife, né? Eu vou fazer uma coisa totalmente nova, vou fazer um bife totalmente novo. E isso pode ser muito motivador para o nosso paciente, tá? Então, eu acho que vale muito a pena. Leia livros, faça um curso específico, procure, né, entender, né, os, enfim, né, todas as nuances, né, disso que é essa grande novidade da medicina de tradição oriental, basicamente, né, a questão do Ayurveda, tá bom? O Ayurveda, gente, é uma coisa que também tem uma relação grande com yoga, né, a prática do yoga. E eu acho que também vale a pena a gente se embrenhar aí, porque o que acontece? Muitas vezes a gente precisa falar para o nosso paciente fazer uma atividade física. Muitas vezes não, né? Todas as vezes, né? Todas as vezes. E aí o cara não quer musculação, não quer natação, não quer corrida, não quer caminhada, sabe? A gente pode e deve buscar opções de outras atividades, né? Por que não? Um pilates bem feito, uma yoga bem feita, sabe? Yoga não tem nada daquilo de ficar lá meditando só. Tem os powers, assim, que são muito fortes, são treinos realmente poderosos. Então, é importante que a gente conheça todas essas coisas, sabe? Atividades com fita, com lenços circenses, né? Ginástica aérea. Agora tem umas coisas muito bacanas para a gente indicar para o nosso paciente e vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, já temos aí nutrição comportamental e medicinas orientais das linhas ayurvédicas. Outra coisa que eu indico muito conhecimento sobre metabolismo e hormônios. Então, a fisiologia endócrina, gente, ela manda,
né? Ela sim, é um eixo importante do equilíbrio do ser humano, tá? Existe uma máxima que muitos médicos falam, que é tudo são hormônios. Jesus, como eu escutei isso na minha vida, tudo são hormônios. Então, e do que são feitos os hormônios? De nutrientes. Então, a gente precisa conhecer a lida, né, dos hormônios. A gente precisa. Tem uma colega minha, assim, a professora Camila Lucena, ela recentemente lançou um curso de fisiologia endócrina que eu mega recomendo. Eu vou deixar uma indicação aqui do curso dela. Não estou ganhando nada com isso, eu estou indicando por amor e porque eu sei que o curso é muito bom e vale muito a pena. Então, eu vou deixar aqui no link de descrição, tanto aqui no YouTube como no Instagram, para vocês entrarem em contato e conhecerem esse curso dela. Porque assim, gente, correlações clínicas de hormônios. As pessoas hoje elas estão entrando em pausas hormonais com mais precocidade, e tudo isso interfere demais no metabolismo como um todo. E é importante a gente saber modular essas pausas, né, ou até esses excessos, com a alimentação. Para isso, a gente tem que conhecer de fisiologia endócrina, seja estudando, seja fazendo curso da professora Camila, seja, enfim, se envolvendo, né, mais, fazendo os exames todos dos nossos pacientes, mas isso muda. A pessoa que está hormonalmente desequilibrada, ela tem um resultado totalmente diferenciado no seu objetivo, seja qual for, ganhar massa muscular, emagrecer, diminuir, né, organizar dislipidemias, enfim, qualquer coisa, tá? A gente tem que entender de hormônio e tem que saber mexer com os hormônios com a alimentação, beleza? O quarto diferencial que eu vou falar agora é você se especializar em fitoterapia, tá? Fitoterapia, a gente também exige uma pós-graduação, existem várias no mercado, tá? Eu mesma fiz duas. Eu não prescrevo fitoterápicos, porque mesmo com duas pós-graduações, eu, Amparo, não me sinto apta a fazer essas prescrições, né? A fitoterapia é um mundo à parte, mas eu tenho muitas amigas que trabalham com fito, com muita, sabe, propriedade, assim, com muita naturalidade, entendem, então, assim, eu acho uma coisa bem gostosa de fazer. Eu acho muito, muito bom poder tratar as pessoas, né? Eu uso muito para mim, eu acho muito bom poder tratar, fazer uso de medicações mais naturais, né? Com uma coisa mais controlada de efeitos colaterais. Então, eu acho, e a fitoterapia ela dá um resultado bastante rápido, né? A gente tem muita coisa boa com fitoterapia acontecendo. A gente tem é, resultados rápidos, a gente tem um bem-estar, né, que vem. E aí, ó, na cadeia, né, da fitoterapia, assim, naquele gancho da fitoterapia, a gente tem os florais, né, os florais que vêm das flores mesmo, que depois eu vou falar de outros aqui. Mas a gente tem a medicina floral, a gente tem os óleos essenciais, né? Então, também tenho amigos que trabalham muito bem com os óleos essenciais, tá? E eu acho que vale a pena toda essa questão integrativa, né? É, tudo que é mais voltado para o natural ajuda o nosso paciente, tá certo? Motiva o nosso paciente. Tudo que você puder fazer para deixar o seu paciente ir mais para o lado do resultado, né? Resolver a dor dele, você vai conseguir fidelizar mais o seu paciente, você vai conseguir agregar mais valor ao seu atendimento e você vai, acima de tudo, ajudar seu paciente a ele ser mais feliz. Que no fim, essa é a nossa grande luta, na verdade. Pois é. Pois bem, então já temos um, dois, três, quatro. Quinto diferencial para você levar para sua consulta é a parte de suplementação. E, gente, suplementação, ó, vamos prestar atenção. Presta atenção agora! Não é para você olhar para a suplementação e falar, ai, vou suplementar. A suplementação, amadas, a suplementação, ela é um plus,
na sua consulta. Ela não é o objetivo da sua consulta, entendeu? A gente pode e deve suplementar quem precisa de suplementação. Então, vamos, antes de pensar em suplementação, aprender a olhar a dieta desse paciente. Está comendo direito? Come 3 frutas por dia, come aí as suas 3 a 5 porções de vegetais por dia, come folhas, né? Eu tenho motivos para pensar que ela come a quantidade adequada de fibras, eu tenho motivo para pensar que ela bebe, meu paciente bebe a quantidade adequada de água. Então, vamos regular a alimentação da pessoa primeiro, tá? Vamos pedir exames, não tenhamos medo de pedir exames. E aí sim, a gente suplementa quando necessário, ok? Quando necessário. Então, saber suplementar um paciente é uma arte, tá? É uma arte e muitas vezes, antes da gente colocar um suplemento farmacêutico, a gente precisa sim aprender a colocar alimentos na vida desse paciente, porque o alimento é a nossa ferramenta de trabalho. Se você é meu aluno, já passou comigo na universidade, eu falo isso sem cansar. O alimento é a nossa ferramenta de trabalho. A gente precisa conhecer os alimentos, a gente precisa ter criatividade na hora de ofertar esses alimentos para o nosso paciente, a gente precisa ter criatividade na hora de fazer apresentações diferenciadas, né, que é para o nosso paciente começar a gostar daquilo que ele não gosta, sendo que ele vai ter que aprender a comer, receber aquele alimento que ele não gosta, por exemplo, numa preparação diferenciada, num horário diferenciado, né? Para isso tudo precisa técnica dietética, bromatologia, tudo que a gente estudou arduamente na universidade, não é mesmo? E criatividade, tá? A gente precisa de criatividade para fazer os nossos pratos e ofertar os alimentos para os nossos pacientes. E depois a gente entra, né? A cápsula. Muito bem. E agora, gente, eu vou falar para vocês de um sexto diferencial que vocês podem ter no atendimento de vocês, que é uma coisa que eu uso, agregou muito também para o meu atendimento, e eu acho fantástico, tá? Florais quânticos. Gente, a medicina quântica, tá? A física quântica, enfim, o conhecimento, né, do movimento dos átomos, das células, etc., faz toda a diferença no mundo. Os florais, assim, eu não estou ganhando também nada aqui da fisioquântica, tá? Eu estou falando porque eu sou usuária e eu sou prescritora. Os produtos, né, da terapia quântica, eles são feitos através de uma tecnologia inovadora, que é a impregnação da frequência em um gel. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho um Artralis, né? Acho que dá para ver aqui, Artralis, tá? É um frequencial que, como o nome já diz, para as articulações. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um gel, tá? Que ele é imantado, vamos dizer assim. Ai, caiu. Ele é imantado com a frequência correta de uma articulação funcional. Então, quando eu uso este gel na minha articulação, tá? E eu não preciso de uma quantidade gigantesca, uma pontinha de dedo, assim, ó, uma coisinha bem. Eu uso numa articulação, por exemplo, tá? Que tá doendo. E aí, este gel, ele vai mandar para minha articulação a frequência correta que ela tem que trabalhar, tá? Então, enfim, esse aqui é um dos exemplos. A gente tem, nesta empresa, né, a gente tem produtos de frequenciais de diferentes frequências, né, de útero, de cérebro, de coração, né, de músculo, tá? Tem frequenciais para dor, tem frequenciais para, enfim, para equilibrar os chakras, tá? A gente tem várias opções de frequenciais. E eu acho não, eu sei esse aqui por experiência própria, que é um produto assim que realmente agrega muito valor, porque o resultado é rápido, o custo-benefício é muito
bacana, assim, eu acho super válido, não é difícil de usar, nutricionista pode prescrever sem nenhuma restrição, né, então isso já também é uma coisa boa, é um produto fácil de achar e é um grande diferencial, promove um bem-estar para o paciente, assim, que é de altíssimo potencial, tá? Então, conforme você vai resolvendo, né, as dores do seu paciente, conforme você vai organizando a vida dele, com mais soluções, né, soluções e não mais problemas, você vai conseguir a fidelização do seu paciente e você vai conseguir que ele volte, que ele traga outros pacientes, e enfim, que você entre aí, né, naquela roda da prosperidade que o teu trabalho de consultório vai te levar, tá bom? Mas para isso precisa o quê, gente? Precisa estudar, né? Você precisa se envolver aqui com todas essas possibilidades. Precisa buscar outras, não são só essas que existem, pode ser que você aí na sua cidade, né, com os seus pacientes, encontre outras possibilidades, né? E precisa sempre estar ligado, né? Porque assim, o atendimento, gente, ele não é sobre você. O atendimento é sobre a dor do teu paciente. Tá? Por isso que eu sempre falo, né? Aquele passo essencial de nichar. Você tem que conhecer, você tem que atender um nicho específico para você conhecer bem o teu público-alvo, para você saber bem a dor desse teu paciente, para você saber onde, nas coisas alternativas, buscar a solução da dor do teu paciente, ok? Que aí sim você vai além do esperado. Todo profissional que vai além, né, sai da média, todo profissional que vai um pouquinho a mais, ele vai sim agregar valor ao seu trabalho, fidelizar seu paciente e entrar na grande roda da indicação do boca a boca, que sempre foi e sempre será a maior fonte de pacientes do mundo, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você ficou comigo até agora é porque você gostou, então deixa aquele joinha aqui no vídeo, por favor. Aproveita e se inscreve no canal se você estiver aqui no YouTube. Se inscreve no perfil se você estiver aqui no Instagram. Toca o sininho aí das notificações para você receber todos os nossos vídeos, né? A informação de que um novo vídeo foi postado. Isso acontece 2 vezes por semana. A gente está aqui sempre conversando sobre temas pertinentes ao trabalho do nutricionista, nesse mercado de trabalho que a gente tem tão desafiador, né? A gente está aqui para falar das alegrias de ser nutri. Eu quero que vocês se sintam aqui nesse espaço como se vocês estivessem assim na casa da avó, né? Com aquele sofá que encontra a gente de braços abertos, tá? E que vocês fiquem à vontade para fazer comentários, para mandar suas perguntas, para colocar as suas posições, né, as suas experiências. Vamos conversar sobre o que é ser nutri, tá bom? E por enquanto, então, eu vou ficando por aqui. Hoje foi o nosso papo de hoje, os 6 diferenciais que você pode levar para o seu atendimento no consultório. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto na próxima quinta-feira com mais um bate-papo com a Nutri para falar de vida de Nutri, tá certo? Gente, um beijo grande para vocês. Muito mulungu, muito magnésio, muito artralis, né? Que é para a gente ser feliz. Bom, olha lá, hein, a promessa. Não esquece de deixar um like, um comentário, assinar o canal e, se possível, compartilhar aí com algum amigo Nutri sobre o que a gente está falando, ok? Fiquem com Deus, um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.